User Group de São Paulo. Vai dar, eu até acho que encaixou bem o tema da tua palestra, Will, sobre como testar aplicações serverless, logo isso, depois da do Evandro. Foi bem bacana mesmo, aí. Parabéns, Evandro, foi bem legal a sua palestra. Aí. Eu vou colocar a tua tela aqui e vou te deixar apresentar, beleza? Beleza. Vamos lá. Primeiro, obrigado, né, Ana, aí, para todos os organizadores aí, pela oportunidade, né, de estar palestrando aqui no evento, nesse evento aí da comunidade, né. Espero que todo mundo goste da palestra aí, é um tema bem legal aí. Falar um pouquinho de testes aí, nesse mundo bem legal. Primeiro, me apresentar para todo mundo, né, meu nome é William Peixoto, atuo como arquiteto de soluções, num grupo multi, e também atuo como consultor de arquitetura serverless no Serverless Guru. Recentemente participei do grupo AWS Community Builder, né? Tá aí meus endereços das redes sociais aí, para quem quiser me seguir aí, a gente fazer uma conexão bacana aí, tanto do Twitter quanto do LinkedIn, né? Não poderia deixar de trazer aqui para vocês aí uma foto das minhas inspirações aí, da minha família, minha filha aí, hashtag pai de menina, sou muito fã dessa pequena aí, ela é muito inteligente, e da mãe dela também, que está aqui, que me apoia bastante aí, para conseguir trazer, e me dá tempo aí de cuidar dela aí no tempo que eu estou dedicando aí, fazer as outras coisas aí, fazer conteúdo e etc, né. A talk que eu vou falar, pessoal, o que a gente pode testar, o que testar em aplicações serverless, né. Quando a gente fala um contexto de teste especificamente voltado para o mundo de serverless, a gente sabe que o mundo de serverless em si, para quando você vem já no mundo normal, digamos assim, onde você tem a sua EC2, você tem tudo isso aí lá, para quem está entrando no mundo de serverless já é um pouco assim, pô, mas como é que as coisas funcionam? Então você já tem que ter uma mudança de mindset aí, você tem que trazer isso, tem que fomentar isso no seu time, você tem que buscar essa mudança, né? Porque as coisas não funcionam da mesma forma que tem lá uma EC2 rodando a todo tempo, então essa mudança de mindset, ela é necessária quando a gente está falando em serverless. E não só a mudança de mindset é necessária para construir a aplicação, mas também na hora da gente fazer os testes, né? Porque a gente precisa quebrar um pouco do paradigma tradicional que a gente trabalha, né? Essa mudança de mindset aí, e trazer um pouco mais e pensar como que isso tudo vai funcionar, né? Baseado na nossa plataforma aí de servers, né? Ou seja, né? A gente no mundo de servers a gente tem muito serviço, né? A gente escreve muito serviço, né? Essa frase é do Andrew Dzia, né, que ele trabalha como Engineer Coach no Spotify. Ele trouxe numa apresentação que ele fez há uns tempo atrás, onde ele fala que qualidade é um estado quando as expectativas correspondem à realidade. Então, assim, se você começar a parar para pensar, todo o nosso time de QA, de qualidade, ele busca realmente algo muito próximo da realidade, como isso tudo vai funcionar. Então, é bem legal essa frase dele aí. Queria trazer para vocês aí, compartilhar com todos vocês aí essa frase aí. É bom a gente lembrar o porquê que a gente precisa testar as aplicações, né? Por que eu quero um time dedicado para teste? Faz sentido para mim ter um time dedicado para teste? Quais são os benefícios de eu ter que ter um budget lá separado para a gente ter essas pessoas dedicadas a testes, né? Então, uma das coisas que, para mim, eu acho que é super importante é a gente conseguir identificar os problemas antes deles chegar no nosso cliente, né? Então, você não quer sofrer uma enxurrada de chamados lá no seu call center, falando que sua aplicação não consegue fazer um login, sua aplicação não está dando para logar, você não está conseguindo justificar nada aí na internet, você não está conseguindo fazer uma compra. Então, é muito importante a gente se antecipar ao nosso cliente, né? Por isso que é importante a gente conseguir ter esses ambientes de teste, né? Outro ponto que eu acho importante ressaltar é que a gente tem que prevenir problemas de regressão, que prevenir funcionalidades existentes em produção que elas não vão quebrar. Ou seja, imagina que hoje você tem o seu workload lá, trabalhando com DocTed na sua empresa, você tem que garantir que isso está funcionando,
Só que está chegando uma nova funcionalidade aí, que é o Pix, né? Então, por exemplo, eu quero evoluir minha aplicação para o Pix, só que eu tenho que garantir que tudo isso não vai quebrar. Então, tudo importante, é importante a gente trazer essa maturidade, né? A gente ter confiança de trazer novas funcionalidades e garantir que não vai quebrar o nosso software, né? E isso é para qualquer tipo de aplicação, lógico, para a gente ter evolução e etc, né? E da mesma forma que a gente quer trazer coisas novas para nosso workload, a gente tem que garantir que o que está lá não vai quebrar, né? Um ponto bem legal aí de também ter, fomentar o uso mais de testes aí dentro da nossa empresa, é que a gente pode usar esses próprios testes como uma documentação, uma especificação, né? Ou seja, imagina que sua equipe ele pode trabalhar com uma metodologia, talvez usando BDD, né? Então, chega uma pessoa nova dentro do seu time, você, em vez de perder horas e horas ali explicando, a pessoa vai ter que abrir os testes ali, debugar o seu código, você pode usar os seus BDDs para você documentar o que você está fazendo. Então, os comportamentos que o seu software tem, você consegue fazer e, através desse documento de BDD, consegue entender, legal, já tenho esse envio de nota fiscal aqui pelo e-mail, trazer novas funcionalidades, né? É bem importante. Aí, de uma forma clara, a pessoa consegue entender, a pessoa que está chegando novo, evoluir e o que a gente tem em produção, né? Isso é um dos ganhos que eu acho bem legais aí da gente usar a próprio teste, né, para fazer essa documentação, né? Estou trazendo aqui um caso que, a galera aí manja muito bem aí, todo mundo está acompanhando, conhece bem o mundo de AWS, né, mas vou explicar os componentes. Pensei aqui, a gente trazer aqui o AWS API Gateway, né, como porta de entrada aí da nossa aplicação, se essa camada aí, antes de chegar nas nossas funções lambdas, a gente tem a função lambda em si, né, que a gente está escrevendo o nosso código, a gente tem o DynamoDB para fazer a nossa persistência de dados, né, o Dynamo, inclusive, é um serviço muito, muito parrudo, muito bom de se usar, eu gosto muito desse serviço, né, e recomendo o uso dele massivamente, aí, que ele tem uma performance bem bacana. Também coloquei dentro do exemplo aqui, né, o bucket de S3 para fazer um storage de objetos, digamos que eu estou fazendo um upload de uma foto, alguma coisa, estou renderizando depois com a função lambda e estou persistindo alguma informação no Dynamo também, né. Aí o terceiro ali é o uso do API Gateway, que está fazendo a trigger da função lambda, e essa função lambda está publicando numa fila, né. Só para a gente tentar trazer alguns cenários de teste, alguns cenários que isso pode acontecer, né. Esse cenário aí é um cenário tipicamente básico aí para quem já navega no mundo de AWS, para quem quer construir um CRUD, você vai ter muitos exemplos na internet com esses cenários aí, né. E vamos lá, né? Pensando nisso, o Evandro trouxe a palestra dele aí, da gente usar Java, né? Quem gosta, né? Ele gosta bastante aí, foi muito bom, legal. Mas quais são as regras de negócio que a gente vai ter aqui? Por exemplo, né? Onde que eu estou escrevendo minhas regras de negócio, né? Então, assim, função, igual ele comentou na palestra dele, né? A gente está escrevendo nossas regras de negócio, você pode usar seu editor que você quiser, você pode usar um Cloud9, pode usar VS Code, você pode usar o Serverless Framework, você pode usar o que você se sentir mais confortável aí para codar, né? Então, você estava lá fazendo seu código, está criando as suas regras, e onde tudo está sendo guardado, né? Então, você está guardando tudo isso dentro desse desenho, todas as regras estão escritas dentro, só nas funções lambdas, né? Então, beleza, baseado nisso, quais são os tipos de testes que eu posso escrever para as funções lambdas, né? Então, para as funções lambdas, eu consigo escrever para elas os testes unitários, tá bom? Fazendo esses testes unitários, o que a gente tem que pensar aqui? Beleza, então, vou escrever meu código normalmente, igual eu faço, e vou fazer meu teste unitário. O que eu posso usar aqui para fazer meu teste unitário? O que você quiser, o seu próprio framework que você gosta, que você está acostumado, que a sua linguagem suporta aí. Então, aqui não muda nada, né, questão de desenvolvimento, segue o jogo da mesma forma tradicional, né, digamos assim, que a gente coda, né, não muda muita coisa aqui. Pensando nisso, a gente está escrevendo lá nosso cenário de teste, nossos testes unitários, a gente está cobrindo lá, beleza, escrevi minha função e tal. Tem coisas ainda que pode falhar,
assim, do meu ponto de vista, os testes unitários, eles não são a única coisa ali que a gente tem que pensar, né? Então, sim, a gente ainda pode ter falhas aqui. Então, a gente pode ter falhas aqui de permissões de acesso para recursos, né? A gente pode ter falha aqui de, se como eu estou configurando um proxy aqui na minha Lambda, eu posso estar configurando esse proxy de forma errada, posso usar uma chave que de forma incorreta, posso não ter permissões, eu posso ainda ir além e não ter permissões para chamar o meu bucket, eu posso ter erros de permissão de life cycle do S3, que não está configurado, eu posso estar apontando para um bucket não existente, posso ter erros de permissões de invocação, eu posso estar apontando para uma fila errada, as políticas de acesso à fila do Daemon, as tabelas do Daemon, eu posso estar, por exemplo, ter configurado uma política de escrita ou só de leitura e eu precisar de outra e vice-versa. Eu posso ter criado uma fila que é padrão standard, e na verdade eu precisava de uma FIFO. Então, existem ainda coisas a se explorarem, coisas além do que o teste de unidade não cobre, né? Pensando nisso, queria trazer aqui para vocês um slide representando a pirâmide de teste tradicional, né? Pensando na pirâmide de testes tradicionais, o que ela nos diz, né? O que ela nos diz? Ela fala para a gente que a gente tem que ter uma base muito grande, uma base maior ali de testes de unidade, né? Então, a gente tem uma base sólida com teste de unidade, a gente tem uma quantidade menor de testes de integração, a gente tem uma quantidade menor ainda dos testes end-to-end, né? Agora, por que quando a gente fala de testes, muita gente usa a pirâmide como meta, né? Por que teste de unidade é a base? Porque teste de unidade a gente consegue construir de forma rápida e barata. Então, a gente consegue gastar menos para a gente cobrir mais testes, ou seja, eu consigo cobrir uma quantidade grande aí de testes de unidade e vou ter uma garantia, vou me sentir mais seguro, né? Baseado no que essa pirâmide fala para a gente, tá? Mas quando a gente está falando em serverless, será que isso é verdade? Será que as pirâmides de testes tradicional se encaixam no nosso mundo de serverless? Não sei. A gente vai pensar isso lá na frente, tá? Então tá, né? O Evandro construiu o código dele em Java lá, bacana, ele gosta de usar Java, ele colocou dentro do workload dele a pessoa que cuida lá do branch gateway do SonarQube dele, o cara não vai muito com a cara dele, e colocou lá a configuração do branch gateway de 100%. Então, assim, cara, todo código que você construir, se você não tiver 100% de cobertura, ele não vai passar no pipeline, não vai subir. Cara, beleza, tem 99% de cobertura, ele não vai, tem que ser 100%. Tá, beleza, nosso time ele vai gastar um tempo precioso, né, para escrever todos esses 100% de teste de cobertura e para poder subir o pipeline, né, para poder isso ser aceito de acordo com as configurações da empresa, né. Mas pensando nisso, o que a gente está garantindo, né, o que tudo isso está garantindo para a gente? Será que a gente está indo pelo caminho certo? Não sei, né. O Dijkstra, ele tem uma frase também que é bem bacana, eu acho que cabe aqui também, por isso que eu trouxe aqui para a gente falar. Ele fala assim, né, que testes de programas podem ser uma maneira muito eficaz para a gente conseguir demonstrar a presença de erros, né, mas é irremediavelmente insuficiente para mostrar a ausência deles. Assim, isso se aplica a qualquer cenário de testes. Então, para quando a gente fala em serverless, essa frase ela é muito rica e muito verdadeira para a gente. Porque se for para a gente começar a entrar nos detalhes, vamos pensar na pirâmide, né? A pirâmide fala para a gente que a gente tem que ter uma gama enorme de testes de unidade e ter uma gama menor dos outros testes, né? Um pouquinho para frente, a gente vai começar a falar agora de custos. Por quê? De custos de teste, porque todo teste que a gente se dispor a fazer, que a gente quiser trazer para dentro da empresa, a gente vai ter que pagar o preço. Então, assim, a gente vai ter que ter um budget para a gente separar o tempo para poder escrever esses testes. Então, assim, cara, você tem 2 semanas para entregar essa funcionalidade aqui, você tem que considerar o seu teste de unidade, seus testes ali também, você tem que considerar o tempo que você vai ter para ler todos esses testes, você tem que considerar o tempo que você vai ter, não adianta você escrever sem mantê-los também,
e ainda também rodá-los, né? Então, assim, a gente tem que, de fato, quando a gente fala em teste, ter um budget específico para isso, que a gente vai ter que brigar por isso. Algumas empresas, infelizmente, não têm essa cultura ainda no Brasil, né? Mas a gente sabe que isso é importante, a gente está tentando, estou vendo um movimento bem forte aí da comunidade, fomentando cada vez mais isso, né? Isso é super legal. Se for para a gente considerar o custo-benefício que todos esses testes de unidade estão trazendo para aplicações serverless, o que isso garante para a gente, né? A gente tem nossa pirâmide, a gente tem a nossa gama de teste de unidade lá bem coberto, 100%, e se for para a gente considerar tudo isso como custo-benefício, pensando no mundo serverless, e o tempo que que o time gastou com isso, né? A gente está garantindo 100%, que a gente está garantindo que a gente está cobrindo os cenários dos nossos testes, que o nosso software está bem testado, que o nosso software está maduro o suficiente para seguir em produção. O que a gente está cobrindo com isso aí? Eu acho que pouca coisa, né? Por quê? Porque se você olhar no diagrama, se você for parar para pensar, a gente tem 100% de cobertura do nosso teste de unidade. Eu sei que minhas regras de negócio estão sendo atendidas, mas a gente ainda sabe que muita coisa pode falhar. Então, quando a gente vai ainda falar em teste de unidade para aplicações serverless, o ideal é ainda a gente conseguir mocar os serviços da AWS, né, para a gente conseguir representar aí esses serviços, esses usos nos testes de unidade, né, para a gente conseguir testar alguns erros, né. E pensando nisso, o que ainda pode falhar? Beleza, eu tenho todos os meus testes de unidade, mas a gente ainda tem todo aquele cenário que a gente apresentou, que tudo isso pode falhar. Então, quando a gente vai falar em custo-benefício, a gente está deixando muita ponta solta ainda para a gente tentar, de fato, focar de fato naquela pirâmide. Então, a pirâmide não vai ser para a gente, do meu ponto de vista, o modelo tradicional não vai trazer para a gente a garantia que a gente espera ter com o nosso software quando a gente está indo para uma pegada mais serverless, né, para uma pegada que é mais sem servidor, né, no caso, roda dentro das funções lambdas, a gente tem muita integração entre serviços, né, a gente tem tudo isso, quando a gente tem essa mudança, quando a gente vai para serverless, né. E se for para a gente pensar no cenário que a gente propôs, se a gente for olhar, esse cenário que a gente está falando, para mim, a gente deveria repensar essas questões de teste de unidade / pirâmide, né? Na verdade, a gente está vendo aqui que eu proponho aqui um pensamento, né, uma discussão, que não é mais uma pirâmide de testes quando a gente está falando em serverless, né? Por quê? Porque em serverless você tem que garantir muito mais coisas, muito mais integrações, muito mais serviços envolvidos para você fazer. Então, partindo da premissa que o IAM está bem configurado, a gente precisaria aumentar uma quantidade de testes de integrações para a gente ter mais essa garantia e, além de tudo, também o teste end-to-end, para a gente, porque de fato a nossa entrega de valor, ela só vai vir lá na frente no teste end-to-end, entendeu? Do meu ponto de vista, isso é muito verdade, porque a gente viu que se a gente testar, focar muito, gastar muita energia ali nos testes unitários, a gente vai, de fato, não vai ter todas as garantias que a gente precisa. Eu não estou dizendo também para a gente jogar fora os nossos testes unitários, parar de fazê-los, não. Estou falando que a gente tem que equilibrar mais essa balança, a gente não pode focar muito e deixar isso como uma pirâmide, a gente tem que tentar deixar isso de uma forma mais homogênea. A forma que eu encontrei para tangibilizar isso talvez seja esse hexágono aqui, né? Pensando em testes de integração, o que eu quero dizer, né? Beleza, então a gente tem aqui todo o nosso teste unitário coberto entre as nossas regras de negócio, a gente está garantindo que a gente está validando a idade da pessoa, a gente está garantindo que eu estou, estou renderizando uma imagem do tamanho X para outra, né? A gente está recebendo, fazendo todas as validações de negócio que a gente precisa para o nosso software funcionar. E, além disso, a proposta é a gente ir além e
investir em testes de integrações mais, né, para a gente. Por quê? Porque se vocês podem ver, a gente está usando mais serviços do que funções lambdas, né? Então, se for para a gente olhar para aquele modelo de tradicional da pirâmide, eu estou cobrindo só onde está a função lambda, mas onde eu estou usando os serviços, eu não estou cobrindo. Isso e a gente encontra esse modelo, essa quantidade de erros, cara, assim, uma quantidade enorme no dia a dia, né? Porque muitas vezes a gente está focado ali desenvolvendo o nosso código e a gente não foca nesses testes integrados, né? Então, a hora que você vai subir, você não tem essa tabela pronta, você não tem essas permissões que você precisa, você não tem, sei lá, você criou essa tabela com o nome errado, isso talvez ficou no hardcode lá, você esqueceu de jogar para uma variável, você não está usando a sua infraestrutura como código, o seu bucket do S3, ele não tá na região certa, não está na região correta, a hora que você vai ver a fila, uma fila FIFA, ela não é uma fila padrão, então tem uma série de erros ainda, que se a gente focar só nos testes de unidade, a gente não vai conseguir cobrir essa gama, né? Então, por isso que, para mim, o meu ponto de vista é a gente trazer um pouco mais, né, investir um pouco mais também nos testes de integrações, porque a gente tem muitas integrações entre serviços quando a gente está indo para serverless, né? A gente tem muito mais integrações de serviço do que muitas vezes testes de unidade, né? E quando a gente está falando também em teste de ponta a ponta, a gente está deixando de lado o teste, quer dizer, se a gente não investir também nos testes de ponta a ponta, a gente está deixando de lado uma parte importante, que é a parte de acesso dos nossos clientes, né? Então, é importante a gente ter toda essa cobertura de teste de unidade, sim, a gente garantir que nossas regras de negócio estão bem tratadas, mas é importante também a gente evoluir isso e para os testes de integrações, e, por fim, a gente evoluir mais ainda e tentar chegar no modelo de testes de ponta a ponta, né? Por quê? Porque esse teste de ponta a ponta vai garantir todo o seu workload, vai garantir que todas as suas regras ali estão validadas, vai garantir que o seu cliente está conseguindo acessar desde a sua API até a informação dele lá na ponta, né? Então, digamos que você tenha ali configurado uma API que ela deva ser privada, ou seja, não deva ninguém acessar de fora da sua empresa. Se você não testar isso de ponta a ponta, você não vai ter essa garantia. Isso pode ocorrer um erro lá na hora de fazer essa configuração e essa API ser exposta indevidamente, né? Você não vai ter todas as garantias de ponta a ponta. E pensando ainda, indo um pouco além, né, e pensando em serverless, eu acredito muito que esses testes nossos que a gente faz de ponta a ponta, você vai testar o quê? Você vai testar ali a sua funçãozinha. Então, você consegue isolar os seus testes de ponta a ponta baseado na sua função serverless naquela primeira camada ali. Então, vamos lá. A gente está testando desde o API Gateway, a Lambda e o nosso Dynamo. E você consegue fazer um teste de ponta a ponta isolando esses pedaços. Então, o seu teste de ponta a ponta para serverless, ele pode ser bem menor do que você quando você está testando do monolito, né? Você consegue isolar as coisas mais fáceis, né? Sua função, quando você vai para esse mundo de serverless, sua função ela já tem que ser autônoma, já tem que ficar ali no mundinho isolado. Então, ela é mais fácil de você criar esses cenários de teste de ponta a ponta e você tratar eles, né? Por isso que, e o framework para você usar isso, cara, o framework de teste normal que você está chamando. Então, você vai lá escrever sua função, sua framework de teste que você gosta de usar aí na sua linguagem de programação, você vai chamar o API Gateway, você vai validar depois se essa informação está chegando lá no Dynamo, se ela está chegando da forma correta, né? E, além disso, com essa abordagem, você consegue evoluir depois para uma questão de teste de carga, né? Que é super importante para a gente também, né? Porque se você tem todos os seus testes de ponta a ponta, você consegue ver se, em cenários de estresse, evoluir de uma forma mais rápida para um cenário de teste de carga. Por quê? Porque ali você vai saber exatamente como sua aplicação vai se comportar quando ela tiver um alto número de acesso, né? Quando você tiver, por exemplo, uma Black Friday, quando você tiver aí, sei lá, numa votação aí, por exemplo, fazer esses testes são super importantes. A gente viu recentemente que é muito importante a gente fazer esses testes, né?
E com os testes de ponta a ponta, você consegue chegar nos testes de carga muito mais rápido, né? Então, uma coisa leva a outra. A maturidade do seu software ela vai crescer muito se você buscar esses testes, né? Aqui, assim, o Evandro falou bastante de algumas dicas que ele já deu aí para o mundo de serverless. Eu vou aqui complementar o que ele trouxe também, que quando a gente vai para esse mundo de serverless, infraestrutura como código, ele não tem que ser, eu não posso escolher, né? Na verdade, o ideal é a gente nascer desse jeito e você pensar, sempre fazer assim, né? Por quê? Porque imagina que você configurar todas as suas funções lambdas, todas as suas filas, suas permissões, lá tudo manual. Então, se apoie num framework que você goste, sei lá, o Serverless Framework é uma boa ferramenta para você ter no seu dia a dia, para você usar. Gosto muito também, já venho usando há bastante tempo, uma ferramenta bem bacana aí para você usar no seu dia a dia, né? Quando você for fazer testes end-to-end, tenta fazer ela sempre no seu ambiente da AWS, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu já sofri muito para subir, por exemplo, local stack. Nossa, local stack, cara, pelo menos para mim, foi assim, uma dor muito grande, porque dá muito problema para você manter. Então, da mesma forma que você tem o seu custo do ambiente, você vai ter que ter um custo de um desenvolvedor para manter, para garantir que aquilo lá tá rodando direito, e você fazendo esses testes de ponta a ponta na AWS, você tem, de fato, o seu cenário de produção, ali onde vai acontecer, né? E outra coisa também, né? Quando você for mocar, for construir os seus testes, moca os serviços da AWS para simular as falhas. Por quê? Cara, serviços da AWS, eles vão falhar algum dia, alguma vez, por algum motivo. Eu já peguei alguns cenários de falha. Então, é bom você mocar esses cenários para você entender, para o seu software entender qual será esse comportamento quando isso falhar, para você não ter nenhum prejuízo, aí, nenhum problema em produção, né? Eu acho que isso é super importante você também trazer isso para o seu cenário de testes, né? E quando você está falando com as suas APIs internas, o ideal é que você consiga aí mocar todos esses serviços, né, para você conseguir, para você não atrapalhar o ambiente, você está isolando, você se baseia no seu contrato, você sabe que a API do seu amigo vai retornar, o que a outra squad está trabalhando. Dessa forma, você consegue ser mais assertivo e ter menos problema aí no nosso dia a dia, né, no dia a dia, não atrapalhar o ambiente, né. Algumas dicas aí que eu queria compartilhar com todos vocês, né, espero que ajudem aí, tá? Falar um pouquinho aqui da comunidade User Group São Paulo, né? A AWS User Group São Paulo, a gente tem ela já bastantes encontros regulares há mais de 5 anos, né? E a gente incentiva bastante o encontro, troca de experiência, apresentações, e assim, se você tem vontade de falar, trazer uma talk, tá precisando de ajuda em alguma coisa da AWS, entra lá no Meetup, se inscreve lá, a gente está tendo bastante encontro online, né, e após a pandemia a ideia é que tudo isso volte a fazer presencial, né, eu, por exemplo, sou muito novo, né, na comunidade da AWS User Group São Paulo, passei a participar há pouco tempo, né, mas espero aí que continuar muito ativo aí na comunidade e continuar compartilhando bastante conteúdo com todo mundo aí, tá? Queria agradecer também a Ana, né, pelo espaço aqui, que está dando aqui, né, a toda a organização da AWS aí, para fazer o evento, né, esse evento tá show de bola, tá muito legal, e tá aí meus contatos também, tem um link da AWS User Group, né, e tem esse link que eu compartilhei aí, que é o Serverless Guru /templates, tem alguns templates lá para quem gostaria de começar a usar Serverless, lá tem bastante coisa lá. E o link da apresentação, para quem quiser também acompanhar lá. Tá bom? E aí, Will? Poxa, mandou muito bem, parabéns. Obrigado, Ana. Tá aí mais de 150 pessoas assistindo tua palestra. Ixi. Não, opa, mais de 200, tá mostrando aqui. E a responsa, hein? Não, mas foi ótimo, muito obrigada mesmo. Representou super bem o User Group de São Paulo. Que isso, obrigado aí, agora, pessoal.
Pelo que eu entendi, a Vanessa e o Paladino vão te ajudar com as perguntas, é isso? Sim, sim. A gente está com as perguntas prontas aí, a gente vai mandar no chat. Bora para as perguntas, a Vanessa está aqui. E a gente vai ler aqui, ó. Aí vai valer só depois que eu ler, né? Foi, ela mandou a primeira. O que não é um benefício proporcionado pelos testes? A. Identificar problemas antes que aconteçam em produção. B. Prevenir problemas de regressão. C. Subir infraestrutura como código. Alô? Pegou aí? E aí, Will, qual é a certa? É Digo, se ninguém... Ah, é a C? Todo mundo acertou. Aqui para mim foi isso aí. O A2C2S. A2CDS. Isso, desculpa. Esse é o crédito, né? Isso aí. A próxima... valendo... Pergunta 2. Que tipo de falha não pode ser testada por um teste de unidade em uma função lambda que escreve uma tabela do DynamoDB? Não pode. A. Problema de regra de negócio na função. B. A tabela não existe no Dynamo. C. Quando as expectativas encontram a realidade. Ai. Acertaram aí já. E aí, Will? Alex Oliveira. Letra A. Beleza, então. Alex Oliveira levou um crédito de $25. O dólar tá caro, hein, gente? Tá valendo esse prêmio. Bora para a próxima aí. Pergunta 3. Analisando a pirâmide tradicional de testes, que tipo de teste mais barato? A. Teste de ponta a ponta. B. Teste de unidade. C. Teste de integração. Flávio, resposta correta, resposta B. Testes de unidade. E quem acertou foi o Flávio Récia. Aí, pronto, tá com delay aqui, ó. Só tá falando que eu tô com delay. Eu não duvido, não, deve ser mesmo, viu? Não, mas não tem problema, porque a Vanessa está colocando as perguntas no chat? Tá bom. Tá. E quem ganhou foi o Flávio Récia. Levou o Flávio Récia, é isso aí. Nossa, eu tô com um delay bem grande aqui. Não, mas tem um pouquinho mesmo. Entre o Streamers e Twitch tem. Não se preocupa. Olha lá. Não vai ter... Ó, agora sim, hein? Cadê? Pode ser utilizado... Que framework de teste pode ser utilizado sempre... Tá, vamos lá. Qual framework de teste pode ser utilizado para escrever testes de ponta a ponta em aplicações serverless? Ninguém vai? Nimbus? Nimbus, Sun, Serverless Framework, Serverless, Sun. Mais alguma, gente? Então. Vamos esperar mais um pouco aí. Eu gosto dessa sem alternativa. Ficou boa. Vamos lá, gente. Quer uma dica?
Colorful. Ih, ficou difícil. E aí, Vanessa? A gente vai... Tem café. Aí, ó. Frag zero. Frag zero. Nenhuma específica que você usa normalmente para os outros testes. Esse acertou. Aê! Pô, foi difícil essa, hein? Foi um pouquinho. A Vanessa gosta de complicar as coisas. Ficou bem legal. Vamos para a próxima? Alô? Opa. Ah, responderam lá em cima. Tá, essa era valendo o voucher, então. Essa era a certificação. Isso. Isso aí. Quais serviços foram utilizados no kit de teste de Windows? A, API Gateway, Lambda, S3, Dynamo. B, vamos lá. A, API Gateway, Lambda, S3, SQS, Dynamo. B, CloudFormation, VPC. Quem acertou foi o Elton. Elton Mesquita, 87. Letra A. Tem mais uma, hein, gente? Bora que tá esquentando. Acabaram as perguntas, a Vanessa falou. Acabou? Então, eu contei errado. Então tá certo, gente. Ah, tá certo mesmo. Então tá, pessoal. Acabou mesmo? Acabou. Acabou. Show, galera. Muito bom. Will, muito obrigada. Foi ótima palestra. Bateu o recorde de audiência aqui.